Fala galera, hoje eu vou ensinar para vocês como jogar a abertura italiana. Muitos jogadores jogam essa abertura e ela é muito boa, então eu vou ensinar para vocês jogar todas as linhas e etc. Então vamos lá. Bom, a abertura italiana é caracterizada por E4, E5, cavalo F3, cavalo C6 e bispo C4. Essa é a abertura, é o início da italiana. Bom, aqui nessas posições nós temos três tipos de lance. Só a gente aqui, cavalo F3, cavalo F6, bispo C5 ou D6. O adversário pode jogar esses três tipos de lance, ou até mesmo pode jogar esse, mas não precisa se preocupar tanto com aquele. Bom, se o adversário joga cavalo F6, nós vamos responder contra cavalo F6, D3. D3 para defender o peão central que está sendo atacado, o peão de E4, que o cavalo estava criando ameaça. Bom, já contra bispo C5, nós jogamos peão C3. Qual a ideia de peão C3? Peão C3 tem a ideia de, por exemplo, se eu mover aqui, tem a ideia de jogar B4, bispo B6, A4. A ideia de A4 é jogar A5 para atacar o bispo, já que o bispo está preso. Aqui, o adversário pode jogar dois tipos de lances: A6 ou A5. Bom, contra A6, se vocês quiserem avançar, vocês podem, mas caso não queiram, pode seguir desenvolvendo as peças e continuar o jogo. Agora, contra D6, eu recomendo vocês fazerem o rock. Caso vocês não queiram fazer o rock, vocês podem jogar outro tipo de linha, mas pra mim, aqui nesse tipo de posição é o rock, tá? Eu recomendo bastante. Bom, se o adversário jogar cavalo F6, nós respondemos com D3. Bispo C5, nós respondemos com C3. E se o adversário jogar D6, nós respondemos com B5, B4. Ou até mesmo, se vocês preferirem, vocês podem jogar o rock direto, tá? Aqui vocês podem jogar o peão avanço, né? Essa linha, bispo B5, B6, A4. Aqui o adversário escolhe dois tipos de lance. Se jogar peão A6, você escolhe se quer avançar ou desenvolver. Eu recomendo desenvolver o bispo. O bispo pode desenvolver para cá, caso o peão não esteja aqui. Agora, caso, por exemplo, deixa eu fazer um lance qualquer, por exemplo, aqui. Se o peão estiver aqui, o bispo não pode. Então eu recomendo nessa posição desenvolver o cavalo, tá? Mas contra A5, eu recomendo vocês jogarem B5, atacando o cavalo de C. O adversário tem dois tipos de lance nessa posição: cavalo A7 ou cavalo E7. Escolhe, mas qualquer um dos dois você pode seguir desenvolvendo. Pode jogar bispo G5 ou cavalo D2 e etc. Bom, esse é o padrão. Aqui você pode fazer o rock. Se o adversário jogar H6, você já não tem mais o bispo aqui. Você pode continuar esse plano aqui, mas caso o peão já esteja aqui, você pode desenvolver o cavalo. E é isso. Mas você pode fazer o rock. O adversário vai fazer o rock. O adversário faz o rock. Você pode tirar o bispo, mas provavelmente, caso o adversário faça o rock primeiro, você pode tirar o bispo direto. Mas se o adversário jogar o peão em H6, você já não consegue mais jogar o bispo. Eu recomendo desenvolver o cavalo. Mas vamos seguir essa linha. Vamos jogar aqui, né? Meu vem, o peão aqui. E cavalo D2, cavalo de B D2.
Se o adversário fizer roque, aqui a ideia desse cavalo é jogar ele para cá, para G3. Então nós mexemos a torre. Se o adversário joga bispo G4, aqui tem um bispo G4, vocês não precisam se preocupar. Vocês jogam cavalo F3, cavalo F1, aliás. E se, por exemplo, o adversário mexe a torre, aqui nós temos ideias de expulsar esse bispo aqui. Então nós jogamos H3 atacando o bispo. O bispo tem duas escolhas. Ou ele volta para cá, ou ele ataca. Ele tem três escolhas. Ou ele volta, ou ele toma o cavalo, ou ele volta para H5. Bom, se o bispo voltar para H5, você joga cavalo G3. Cavalo G3 atacando o bispo em H5. Aí o bispo pode tanto tomar quanto voltar. Mas se o bispo tomar, você retoma de dama. Desenvolve a dama e começa. E pode jogar também ideias de bispo C, bispo E3, cavalo F5. Então tem vários tipos de ideias aqui nesse tipo de posição. Mas é praticamente isso, essa parte. Bom, aqui eu queria mostrar um tema que é o adversário faz roque, ele mexe esse. Aqui vai ser duas escolhas, você jogar A6, você pode jogar. Você pode tanto avançar quanto desenvolver. Caso não tenha o peão, você pode tirar o bispo, ok? E aqui também, se o adversário ataca, você pode voltar. Aqui tem um tema onde é um pouco arriscado para quem está começando, não recomendo jogar, mas para quem é um pouco avançado pode conhecer. Que quando o adversário, caso o rei já esteja aqui, né, nessa posição, ele avança, já tenha fazido roque, você pode sacrificar o cavalo. Por quê? Você pode cravar outro cavalo, jogar torre, por exemplo, jogar rei H1, F4, depois torre F3 e ter ideias de mate futuramente. Você tem defesa, mas isso aqui é mais para quem tá avançado, conheça mais. E pode ser bom até nas partidas Blitz, isso aqui, tá? Mas não recomendo jogar se você for iniciante. Se você for intermediário, também não recomendo. Tenta se aprofundar, caso você queira jogar esse tipo de linha aqui, se aprofunde, tá? Conheça mais para você entender. Tá. Aqui, se o adversário joga esse peão, vocês joga aqui. Você vai tirar o bispo, né? Mas se o adversário antes do roque fizer esse peão, você pode atacar. Aí o bispo vem, o peão aqui e desenvolve o cavalo. Você pode ter uma linha aqui também, onde se o bispo estiver bem aqui, tirar o cavalo aqui. Por exemplo, desculpa. Por exemplo, torre aqui, cavalo aqui, bispo aqui. Só dando um exemplo, tá? Eu volta. É nesse tipo de linha. Você pode jogar o cavalo aqui, tá? Atacando o bispo. Aqui tem um outro tipo de posição, que é tipo, o adversário joga aqui, faz torre, joga aqui, cavalo aqui, roque. Se você pode jogar normalmente aqui, nesse tipo de posição, onde tentando defender o bispo, você pode atacar normalmente. Pro adversário não é bom tomar aqui, já que tu retoma. Se ele captura, você joga bispo E3, atacando o outro bispo, e consegue se defender normalmente nesse tipo de posição. Aí, esse aqui ainda tá ganho para as brancas normalmente. Tanto se eu for puxar a máquina aqui, caso tenha o sacrifício, você vai estar ainda de boa. Então, não fique tão preocupado nesse tipo de linha. Bom, E4, assim, cavalo F3, cavalo C6 e bispo C4. Essa é a forma tradicional da italiana. Estou mostrando para vocês a italiana clássica. Se o adversário jogar F6, você responde com D3. Se o adversário jogar bispo C5, você responde com C3. E se jogar D6, você responde com B4. Tipo, volta. Aqui tem duas escolhas. Caso ele jogue A5, você responde com B5, atacando o cavalo
terá duas escolhas, mas ambas você pode seguir desenvolvendo as suas peças. Aliás, para trazer cavalo aqui é para trazer cavalo para D6, caso não estejam curiosos. Mas aqui, nesse tipo de posição, é muito bom mesmo, na minha visão. Pás brancas. Aqui pode ser um jogo muito bom para quem está começando. Aqui, quando a gente joga esse, o adversário pode jogar esse. Vai impedir a ideia do bispo aqui, mas não precisa se preocupar também tanto com isso, já que poderá desenvolver o bispo para cá e outros tipos de linha, tá? Então, é praticamente isso que eu queria ensinar para vocês. Não vou conseguir dar uma explicada muito aprofundada, mas foi praticamente isso. Devo ter esquecido de falar mais alguma coisa, eu acho. Mas é isso. Eu recomendo bastante vocês jogarem esse tipo de linha. Vai ajudar vocês a melhorar bastante. Eu não conheço tanto a abertura italiana, mas se vocês quiserem conhecer mais ela, vocês podem se aprofundar. Pesquisar sobre ela, ler livros e etc, tá? Ver partidas de GM, analisar. E é isso, praticamente. Não sou tão aprofundado na abertura italiana, mas eu consegui mostrar pra vocês como que joga, como que vocês podem conseguir seguir na abertura, tá? Aqui tem uma coisa que é, caso aqui você faça um rock, se o adversário jogar cavalo aqui não tem problema, tá? Aqui, o cavalo bispo é equivalente a uma torre e um peão. Aqui vocês podem trocar que vocês estão ganhando 2 peças por uma, tá? Só para esteja curioso nessa posição. Mas é isso. Até mais, galera. Espero que eu tenha ajudado vocês e até o próximo vídeo quando eu postar. Tchau.